Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essas as duas últimas partes deste versículo, eu quero chamar a vossa atenção. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos juntos, uma vez mais. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Podeis tomar vossos assentos. Ótimo. Eu posso tirar o microfone? Fica à vontade, pastor. Meus queridos irmãos, o texto é bastante conhecido e eu gostaria de extrair deste versículo a expressão, o poder do sangue de Jesus Cristo para destruir o pecado. Uma das razões por que trago esta mensagem nesta manhã é porque muitos cristãos não sabem praticamente nada com relação à eficácia, o poder e a autoridade que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de tentar ajudá-los com muita humildade, com muita simplicidade, dependendo 100% de Deus, abrir a vossa cabeça, o vosso coração, para entender algumas verdades com relação a este assunto. Nós sabemos que o pecado, ele tem um alto poder de destruição. O vírus do pecado, ele é pior do que o vírus da AIDS, é pior do que o câncer, é pior do que a lepra, é pior do que o ébola, é pior do que o mortífera. Porque se eu vencer este homem, vocês serão nossos escravos. Mas se ele me vencer, nós seremos vossos escravos. Durante muito tempo, Golias insultou a nação de Israel pedindo homem. E Satanás fez a mesma coisa. Oh Deus, será que o Senhor tem um homem aí para me enfrentar? Eu venci todo mundo, eu derrubei todo mundo, eu acabei com todo mundo. Será que tu tem um homem aí para me encarar aqui embaixo? Para me enfrentar aqui embaixo? E lá da eternidade Deus diz: Satanás, você quer um homem, não quer? Eu vou mandar o homem da semente da mulher, eu vou mandar o homem da semente de Abraão, eu vou mandar o meu filho. Aleluia! Agora, meus irmãos, para Jesus vir aqui, ele atravessou a fronteira dos serafins, a fronteira dos querubins, a fronteira dos arcanjos, a fronteira dos anjos, a exosfera, a ionosfera, a mesosfera, a toposfera, a litosfera, e veio a este miserável planeta, condenado, amaldiçoado pelo pecado. Você estava perdido, nós estávamos perdidos, não tinha chance, nós íamos para o inferno mesmo. Capítulo 3 de Romanos, versículo 19, está escrito: toda boca fique fechada e
todo mundo seja condenado por Deus. O pecado condenava, o pecado não deixava você nem dar um aleluia, nem um glória a Deus, mas Jesus veio, destruiu o poder do pecado, e agora você pode dizer aleluia, agora você pode dizer glória, agora você pode adorar. Eu sempre falo, não se assusta comigo não. O que mata uma igreja é pecado. O que mata o crente é pecado. O que tranca o crente é o pecado. O que esfria o crente é o pecado. O que afasta o crente é o pecado. O que intimida o crente, derrota o crente é o pecado. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você tem o direito de adorar e glorificar nesta manhã. Jesus é conhecido como a semente incorruptível. Jesus é conhecido como a palavra viva. Lá estava Maria, noiva de José, bem separados, ainda não haviam casado. E de repente, lá na sua cavidade uterina, tinha uma célula com 23 cromossomos, conhecido como a célula feminina. Então uma célula celestial, uma célula divina, cai na cavidade uterina de Maria, e ali se acasala a natureza divina com a natureza humana. Da parte humana, Jesus herdou a natureza humana, mas da parte do céu ele herda a natureza divina. Como homem ele nasce, como homem ele cresce, como homem ele sofre, como homem ele tem que andar, como homem ele foi tentado, como homem foi batizado, como homem teve que orar, como homem teve que viajar, como homem dormiu, como homem foi açoitado, como homem teve que orar, como homem sentiu dor, como homem teve tristeza, como homem foi julgado, como homem foi morto. Agora, como Deus, ele nunca precisou de nascer, porque ele é Deus de eternidade a eternidade. Aleluia! Quando a Bíblia diz que o nome dele será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, e mais o quê? Pai da eternidade. É um dos textos que mais me emociona e me deixa embasbacado, de queixo caído, porque Jesus é o Pai, ele é o Pai da eternidade. Significa que a eternidade é filha dele. Significa que antes que a eternidade existisse, ele já existia. Foi ele que criou a eternidade, foi ele que gerou a eternidade, foi ele que formou a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. E quando eu estudo biologia, eu entendo que a eternidade tem os genes dele. A eternidade tem a genética dele. A eternidade tem o DNA dele. Se nós trouxermos a eternidade aqui e fazer o exame de DNA, nós vamos achar o DNA de Jesus na eternidade. Agora, para ficar mais bonito, sabe o que é que Jesus fez? Ele aplicou esse DNA dele na nossa vida. Ele aplicou a genética dele na nossa vida. Você não é uma pessoa qualquer. Agora nós temos vida eterna. Você está feliz, minha irmã? Está feliz? Tem razão para dar um glória para Jesus aqui nesta noite? Aleluia! O meu Jesus não é um defunto. O meu Jesus não é um cadáver. O meu Jesus não é uma figura fantasmagórica ou esquelética. O meu Jesus não é uma múmia. O meu Jesus está vivo no meio da igreja nesta noite, nesta manhã. Alguém diz assim, que Maria é mãe de Deus. A minha crítica é construtiva. Se Maria fosse mãe de Deus, eu e você estaríamos perdidos.
Deus não pode ser gerado, Deus não pode ser formado, Deus não pode ser criado. Maria foi mãe de Jesus na parte humana e não mãe de Deus. Como homem, Jesus teve mãe, mas nunca teve pai, porque José era padrasto de Jesus. Agora, como Deus, Jesus teve pai e nunca teve mãe, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. Dá glória para Jesus nesta manhã. Jesus veio com um propósito: vencer o pecado, destruir o pecado. Ele venceu o pecado pessoal, ele venceu Satanás no deserto, ele venceu tudo. E quando Jesus entregou a sua vida para morrer, o sangue de Jesus foi derramado em pelo menos 5 lugares. Eu disse que 5 esferas foram contaminadas pelo pecado, amaldiçoadas pelo pecado. Mas o sangue de Jesus caiu pelo menos em 5 lugares. O primeiro lugar que o sangue de Jesus caiu foi no jardim do Getsêmani, quando ele estava orando. E ele disse: a minha alma está cheia de tristeza, cheia de agonia. Lucas registra que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. As vestes de Jesus estavam encharcadas de sangue. Desde sair suor líquido nos seus poros, saía sangue. A opressão interna, a depressão interna, o esgotamento, o estresse, a agonia, a angústia interna era tão grande que os vasos sanguíneos de Jesus se contraíram e exprimiram o sangue através dos poros. Suou grandes gotas de sangue. E a Bíblia diz que aquelas grandes gotas de sangue caíram no jardim. Por que não caiu em outro lugar? Foi cair no jardim. Porque Jesus, naquele momento, estava restaurando a maldição do mundo vegetal. É por isso que o sangue dele caiu no jardim. Quando ele pega aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ele estava levando sobre si a maldição do mundo vegetal. Isso significa que Jesus mergulha no mundo vegetal como a rosa de Sharon e o lírio dos vales. Aleluia! Mas pastor Chibe, rosa de Sharon é aplicada à igreja, mas também pode ser aplicada à pessoa do Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz rosa de Sharon, lírio dos vales, Sharon, meus irmãos, tem 2 aplicações. Tem o deserto de Sharon e tem a montanha de Sharon. A rosa de Sharon, segundo os árabes, é uma rosa muito rara, difícil de achar. Às vezes você encontra ela sozinho no deserto, ou ela dá lá no alto da montanha de Sharon, bem lá em cima. Para quem está lá em cima, Jesus é a rosa. Pastor, Jesus me deu carro, casa, apartamento, um emprego maravilhoso, glória, alalaia, aleleia, aleluia, não falta nada, pastor. A gente dá até glória com a boca cheia, não é verdade? Mas tem muito crente lá no vale, tem muito crente na prova, sofrendo com o esposo, sofrendo com a esposa, sofrendo com o filho, com o patrão endemoniado, com vizinhos endemoniados, problema de documento, e enfermidade, e câncer, e tanto problema lá no Brasil, problema em outro estado. Irmãos, está lá no vale, coitadinho. O irmão que está lá no alto da montanha,
para ele, Jesus é a rosa de Sarô. Mas o irmão que está lá no vale, Jesus me deixou, Jesus me abandonou, Jesus não me ama, ele não me ouve, ele não gosta de mim. Mas se você estiver lá no vale, Jesus é o lírio dos vales. Aonde você estiver, o meu Jesus está contigo. O meu Jesus está contigo. Ele derrama o sangue no jardim. Agora leva ele para dentro de Jerusalém, para a sala do Sinédrio. Para a vossa informação, eu sou judeu. Meus pais vieram de Israel, foram para a Alemanha, depois foram para o Brasil. Sou da tribo do norte, a tribo da região da Galileia, tribo de Naftali. Essa história foi passada de geração a geração. E eu aprendi essa cultura desde pequeno, e todos os anos nós estamos nas festas em Israel, no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, no Hag Hamassot, Hamukot, no Pessah, no Purim, etc. Mas voltemos aqui. Jesus derrama seu sangue na sala do Sinédrio. Pegaram um chicote romano. O chicote judeu tinha 3 pernas. Mas os judeus não podiam matar ninguém, porque era a semana da purificação, e ele foi entregue para ser crucificado. Então os romanos pegam um chicote de 8 pernas, 3 pernas, 8 pernas, para diferenciar, porque os judeus eram muito exclusivistas e individualistas, eles tinham que ser separados. Então o chicote era diferente. Os judeus batiam 39 vezes, os romanos batiam 40 vezes. Se os romanos batiam 40 vezes com um chicote de 8 pernas, então as costas de Jesus levou 320 cicatrizes. Na ponta do chicote, que era chicote de couro de animal, um couro cru, que não se rebentava. Vocês conhecem esse tipo de chicote? Lá no Brasil fala chibata. Eu lembro que meu avô uma vez me bateu de chibata, porque arrancava o couro e não rebentava de jeito nenhum. Chinelo não faz mais nada, não é isso? A vara quebra ela. A gente, quando o papai batia na gente com vara, né, bem pequenininho, naquele descuidava, a gente ia lá e quebrava a vara para ele não achar ela. Eu tinha que arrumar outra vara. Mas o chicote, irmãos, não tinha jeito. Podia repuxar, arrebentar, não é verdade, pastor? Então, quando batia com o chicote de animal, couro de animal, deixava o vergão, aquela marca, e a frepa de osso entrava na carne, e eles vinham rasgando as costas de Jesus. Eles rasgavam as costas de Jesus. 8 pernas, vezes 40 dá 320. Imagina, meus irmãos, as costas de Jesus sendo rasgadas, por causa de mim, por causa de você. A Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas enfermidades. Hoje são milhares e milhares de tipos de enfermidades, mas naquela época, irmãos, havia 320 tipos de enfermidades, segundo a história. Se havia 320 tipos de enfermidades, segundo a história, Jesus tomou toda a enfermidade sobre si, pegou a nossa dor. Naquela hora, ele estava pegando sobre si a maldição do mundo físico. Ele levou as suas dores, ele levou a sua enfermidade. É por isso que no culto você clama, você adora, você invoca o nome de Jesus e a sua enfermidade é curada. O milagre acontece. Enquanto eu prego aqui nesta manhã, eu creio que Jesus está curando aqui, porque o sangue de Jesus tem poder. Depois que fizeram tudo isso, Jesus anda pelas ruas estreitas de Jerusalém, e pelas ruas estreitas de Jerusalém, ele derrama seu sangue. Ou via dolorosa. Lá vai Jesus, ele foi levado como cordeiro mudo
para o matadouro. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, estava apontando Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo animal. Quando a Bíblia diz que ele foi levado como Cordeiro, ele estava restaurando. O sangue caía pelas vielas, pelas ruas, ele estava restaurando o pecado do mundo animal, a maldição do mundo animal. Jesus é levado para fora de Jerusalém e levado para o Gólgota, para o Calvário. E lá no Gólgota, Jesus derrama seu sangue sobre a montanha. Quando o sangue de Jesus cai sobre a montanha, sobre o Calvário, ele estava restaurando a maldição do mundo mineral. A Bíblia diz que essa terra vai ser destruída. Os elementos que nela há se desfarão. A Bíblia diz que ela se fundirá. Ela vai passar por uma explosão. A lua vai explodir. O sol também vai explodir. Isso é bíblico. As potências do céu serão abaladas. Quando o juiz do trono branco descer, a Bíblia diz que a terra vai fugir. O céu vai fugir. Vai sair do seu sistema. Vai sair da sua órbita. Jesus diz, passarão os céus e a terra. A terra vai passar. O céu vai passar. Mas a palavra dele fica. Fica. Se não fosse o sangue de Jesus, eu não teria esperança. Se não fosse o sangue de Jesus, eu não estaria aqui. É por isso que João escreve lá no capítulo 21 de Apocalipse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quem pode glorificar a Deus pela sua esperança? Jesus é a nossa esperança, minha irmã. E para terminar o tópico, o sangue de Jesus, ele atingiu a quinta esfera. Atingiu a esfera vegetal, a esfera física, a esfera animal e a esfera mineral. Agora falta a esfera espiritual. Enquanto Jesus tinha sangue, ele falava. Mas por que ele falava, pastor Chime? A Bíblia diz que o sangue de Jesus é eterno. O sangue de Jesus é divino. A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Se o sangue de Jesus fala, conversa, comunica mais alto do que o sangue de Abel, significa que enquanto Jesus tinha sangue, ele falava. Quando Jesus estava pendurado na cruz, eles enfiam uma lança. Eu não vou nos detalhes porque o tempo não permite. Enfiam a lança, sai sangue e água. Segundo os cientistas, quando a pessoa jorra sangue ou água, um líquido amarelo, é porque o sangue acabou. É sinal que não tem sangue mais. Jesus derramou todo o seu sangue. Não ficou uma gota de sangue no corpo de Jesus. Eu quero que você entenda que o sangue de Jesus é eterno. O sangue de Jesus é divino. O sangue de Jesus é incorruptível. A terra pode comer o meu sangue. Pode comer o sangue dos animais, o sangue dos touros, dos novilhos. Ela pode se corromper. Mas a Bíblia diz que não foi com ouro e nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, ou com coisas corruptíveis, mas com precioso sangue. Se não foi com coisas corruptíveis, eu entendo biblicamente, profeticamente, biblicamente, que o sangue de Jesus é incorruptível. A terra não pode comer o sangue de Jesus, a terra não pode desfazer do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi recolhido e foi guardado lá na eternidade. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, lá na eternidade, um anjo pega a pena divina, a caneta divina, e começa a compor um hino por título Cântico do Cordeiro. O mais lindo, irmãos, é que a minha voz não é muito boa, eu sou igual uma taquara rachada para cantar, mas da coisa eu tenho certeza, eu vou cantar o cântico do Cordeiro lá na eternidade. Nós vamos cantar o cântico da vitória lá na eternidade. E sabe como que é esse hino, irmãos? Eu estou vendo o anjo, vendo o quadro, o cenário da morte de Jesus, e ele pega a caneta e começa a escrever lá na eternidade: digno é o Cordeiro que foi, vírgula. Aí espera.
quando Jesus deu os últimos gritos, Jesus disse: telestesdai. A palavra telestesdai, claro, na tradução está consumado, mas no original, fazendo a sua transliteração, significa está totalmente pago. O que é estar totalmente pago? É porque você tinha uma dívida com Deus que você não podia pagar. Essa dívida está figurada na parábola das 10.000 talentos. Sabe quanto que é 10.000 talentos, meus irmãos? São 25 carretas de ouro com 20 toneladas cada uma. Pensou, pastor, parar 20 carretas aqui, cheinha de ouro, 20 toneladas? Sabe quanto tempo que o homem gastaria para pagar essa dívida? 125 a 150 mil anos. Isso significa que ele jamais poderia pagar a sua dívida. O seu pecado, minha irmã, era uma dívida que você não podia pagar. E lá no Calvário, Jesus pegou a sua promissória, Jesus pegou a sua duplicata, Jesus pegou a sua dívida, cravou ela lá no Calvário e colocou um carimbo com letra vermelha: está pago, está totalmente pago. Você lembra no Brasil quando você ia pagar notinha lá na loja, e quando você pegava aquela notinha, eles colocavam um carimbo ali, né, pastor? Pago, pago. Aí quando você ficava livre da dívida, qual era o ar? De alívio. Graças a Deus, estou livre. Agora eu vou dormir. Agora a maravilha, paguei minha dívida. Tem gente que não dorme por causa de dívida, irmãos. Meu irmão, você não tinha paz por causa da sua dívida. Então Jesus pegou toda a sua dívida, pegou a nota, pegou a promissória que era contrária a você, e Ele pagou no Calvário. Ele pagou no Calvário. A sua dívida está paga. Por que você está triste, minha filha? Por que você está de cabeça baixa? Ergue a tua cabeça, adore e glorifique o nome do Senhor. Eu tenho razões para adorar a Deus nesta manhã. Eu tenho motivo para glorificar a Ele nesta manhã. Eu não podia, mas agora eu posso. Eu não tinha direito, mas agora eu tenho. Oh, minha irmã, pelo amor de Deus, dá liberdade para Deus nesta manhã. Deixa Ele te renovar, deixa Ele te encher. Te alegra na presença dEle. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oh, minha irmã, sai daqui com banho no sangue de Jesus. Quando a Bíblia diz bem-aventurados que lavam as suas vestiduras, no grego significa bem-aventurados aqueles que tomam banho, porque a palavra banho significa não só do físico, o pecado da carne, mas o pecado da alma e o pecado do espírito. Deixa eu fechar aqui, irmãos. Deus disse: a alma que pecar é essa. O pecado não está só na carne, está no interior, na alma. Eu lembro que um cardiologista, um professor acadêmico, abriu uma pessoa, e quando abriu, e tinha muitos alunos ali, e desafiou: olha, os cristãos estão enganados. Eles falam que o pecado está no coração. Eu abri o coração aqui, examinei, não achei o pecado aqui. E um aluno disse: professor, o pecado está na alma. A alma que pecar. O pecado está agarrado lá na alma. E o cardiologista não pode ir lá. O psicólogo não pode ir lá. O neurologista não pode ir lá.
A medicina não pode ir lá. O raio laser também não pode ir lá. A tomografia, a ressonância magnética também não pode ir lá. A religião não pode ir lá. Sangue de bode também não vai lá. Sangue de cordeiro, animal, não vai lá. Nem de pombo, nem de vaca, nem sangue de homem não vai lá. Maria não pode ir lá. Religião não pode ir lá. A lei não pode ir lá. Mas o sangue de Jesus vai lá. 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 Meu irmão, dá uma olhada para o seu irmão que está aí perto de você. Vamos quebrar o protocolo hoje? Vamos quebrar? Dá uma olhada para o seu irmão, mas fala com vontade, viu? Fala com moleza não. E nem câmera lenta também não. E não fala com preguiça também não. Vamos acordar. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Olha no boteco do olho dela. Com aquele olhar de vitória, de vencedor. E fala assim: a vitória é nossa. Fala aí, a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue.